inscreva. Vou colocar aqui, ó, no chat o nosso canal no YouTube, se inscreva lá, ative as notificações. E o nosso Instagram, GZixEng. Tudo bem. Vamos nessa, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Já está gravando aqui, depois vai ficar salvo lá no nosso canal no YouTube. Quem estiver ao vivo vai ter a oportunidade de questionar os especialistas convidados que nós trouxemos hoje. Sejam muito bem-vindos aqui, Gilmar, Paula, Everton, da Ergo Energia Inteligente, aqui de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, que fazem um trabalho incrível na área de regulação jurídica, viabilidades, entre outras várias atividades na empresa. Depois os meninos vão falar melhor aí no front de negócio que eles estão tendo aí para ajudar o integrador solar, entre outros segmentos também. Então, por favor, depois coloque um breve resumo do como é que a Ergo hoje está posicionada para o integrador que está participando entender de que forma que, de repente, vocês possam ajudar eles, tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto bem importante, não vamos explicar exatamente como funciona uma usina de investimento, porque o nível de consciência hoje do setor ele já é bem mais elevado, mas se você deseja informações mais iniciais de como é que funciona uma usina de investimento, como é que ela compõe as áreas, né, da geração compartilhada, demais detalhes, você pode ir lá no nosso canal, nós temos pelo menos uns 2, 3 episódios que fala sobre usina de investimento. Em 2024 fizemos podcasts sobre esse assunto, então aqui hoje nós vamos falar sobre se realmente a viabilidade das usinas, seja técnica ou financeira, ela ainda é viável, tá certo? Então a gente vai direto ao ponto, tanto é que nós temos aqui 1 hora, passa muito rápido, a gente vai procurar falar aqui sobre uns 30 minutinhos, né, e depois a gente abrir o chat para a galera fazer perguntas e a gente fazer uma troca, tá certo? Nessas trocas a gente evolui bastante, às vezes a dúvida de um já ajuda o outro, e assim a gente vai somando, tá certo? Gilmar, por favor, faça uma breve introdução aí, meu amigo, né, da Ergo, e pode colocar depois na sequência já na tela a apresentação. No que for de cunho técnico, também quero apresentar aqui para quem não conhece o Rafael Barbosa, engenheiro Rafael Barbosa, meu sócio, está aqui presente na live. Levanta a mãozinha, Rafa. Bom dia, bom dia a todo mundo. Ele está à frente da área técnica da empresa, então viabilidades de usinas de investimento, muitos orçamentos estimados, projetos passam aqui pela gente, então pode dar uma febre aí de como é que está funcionando esse mercado na área técnica, e a Ergo vai focar bastante na área jurídica, regulatória e financeira, tá certo? Também está aqui a Dayana Lentino, que é a nossa gerente comercial. Vou pedir para depois, levanta a mãozinha aí, Dayana. Bom dia. Coloque aqui no chat depois o teu contato, se alguém precisar falar conosco, chame a Dayana, tá? E vamos fazer um bate-papo aí. Para quem não conhece, a GZix é uma empresa que nasceu comigo ainda antes do CNPJ, lá em 2015, quando eu entrei no setor como projetista. Atendi algumas empresas, em 2016 nasceu a GZix, veio o Rafa, então a gente já está aí com 10 anos de mercado de energia solar. Por 3 anos atuamos como integradores, até o final de 2018. Em paralelo a isso, a gente também atendia algumas empresas da região sul do país, com projeto, homologação, dando consultoria técnica. A partir de 2019 até hoje, a gente focou somente em B2B, somente atendimento a integradores. E daí a gente abriu para todo o Brasil. E de lá para cá é a história. A gente está fechando agora em dezembro já 6 mil projetos,
homologados em 23 estados, são muitas concessionárias. Então, o integrador hoje que está pensando numa empresa de engenharia, não somente um profissional, mas que tem uma empresa por trás e que possa dar esse suporte, possa fazer o projeto elétrico, aprovar na concessionária, se envolver com toda essa burocracia e ele focar nas vendas, nas instalações, pode contar com a GSICS, tá? Daí ela vai deixar o contato aqui no chat, você pode entrar em contato depois. Mas esse é o nosso trabalho. Então, se não bastasse fazer esse trabalho mais complexo, mais dinâmico e burocrático, muitas vezes, com as concessionárias, a gente fica disponível 7 dias por semana para o integrador poder consultar a mim, consultar o Rafael. Nós temos um grupo no WhatsApp com cada cliente nosso e a gente fica disponível direto 7 dias por semana, tá? A gente entende que a venda, ela tem que acontecer, e tem que acontecer uma venda correta, senão vai dar BO logo ali na frente. Seja no projeto, seja na vistoria, seja depois, tá certo? Não vai entregar energia. Então, a gente está disponível desde o princípio para a gente ir ajudando e fazer um bom fechamento, tá certo? Também, se não bastasse isso, a gente procura entregar mais, que não adianta a gente se limitar somente no projeto e na homologação. A gente precisa dividir isso. O pouco que a gente sabe, porque a gente também está aprendendo todos os dias, mas a gente procurou fazer em 2024 um podcast. Então, no nosso canal no YouTube tem vários episódios já gravados. Em 2025, a gente procurou não fazer o podcast, mas tentar atingir mais pessoas, trazendo uma vez por mês num café, falar olho no olho aqui, tá certo? Durante 1 hora, numa pauta específica, sendo mais profundo em um assunto e não abrir muito leque. Então, hoje, nós vamos ter a oportunidade, nesse 14º episódio, de falarmos sobre as viabilidades, se ainda é viável ou não. Para isso, eu trouxe aqui para completar e para nos ajudar a trazer esse conteúdo, o pessoal da Ergo, tá? Que faz um trabalho incrível aí no mercado, ajuda muita gente, muito integrador, dão treinamentos, faz viabilidades, trabalha na área jurídica, bate nas concessionárias, defende os integradores, defende as causas do cliente final, faz estudos de viabilidade no dia a dia. Então, eles estão super preparados para trazer esse material, tá certo? E vou deixar aqui a palavra com o Gilmar. Faça uma breve apresentação da Ergo, fique à vontade para começar a apresentação aí. Perfeito, perfeito. Obrigado pela oportunidade, né? O último café do ano, é uma responsabilidade, e trazendo um tema tão importante que a gente recebe esse questionamento, exatamente essa pergunta, eu diria que toda semana, para não dizer quase todos os dias. Então, é importante a gente abordar esse tema, também trazendo mais segurança e conhecimento para os integradores, tá? Para não ficar aquela ideia e não uma certeza, relevante também. A Ergo Energia, ela nasceu para atender empresas, tá? A gente tem esse viés parecido com a GSICS também, a gente nasceu para atender empresas, da grande parte integradores, e o nosso auxílio, como bem o Gustavo falou, ele é jurídico-regulatório e também de estudos financeiros. Então, a gente consegue auxiliar os integradores a alcançar o próximo nível e também a fazerem grandes negócios, né? Muitos deles estavam acostumados a vendas residenciais, e a gente trouxe também aí a oportunidade de outros negócios, inclusive agora, falando do novo momento, também dos híbridos e de BESS. Então, é como nós estamos atualmente nos posicionando, também já trabalhando com essas novas tecnologias, sempre procurando estar à frente, até para que a gente consiga ter essa disponibilidade de conhecimento e experiência. Isso é importante. É diferente uma coisa da outra. Conhecimento é uma coisa, experiência é outra. Importante que a gente também diferencie isso na hora de contratar profissionais para auxiliar. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Só pegar aqui. Vocês só me confirmem se estão vendo. Estão vendo aí, né? Sim. Perfeito, perfeito. Até, inclusive, fazer uma ressalva, um orgulho ver os meus clientes aqui, porque são clientes que normalmente nos acionam, inclusive já falamos sobre esse tema,
e o pessoal continua atrás de conhecimento. Isso é um orgulho muito grande, tá, pessoal? Não dá para parar. Não é porque a gente respondeu uma pergunta, vocês fizeram uma consultoria que parar. Então, eu estou muito orgulhoso de vocês. Parabéns por isso. Bom, então, apresentando bem rapidamente aqui os 3 sócios, tá? Eu, que tenho um foco na parte de regulação e também nos estudos financeiros. A Paula, que é nossa diretora executiva e também vem sendo nosso braço comercial atualmente. E o Everton, que é nosso diretor jurídico. Então, essas são as 3 caras dos sócios. E atrás, obviamente, a gente tem uma equipe incrível aí que faz tudo acontecer. Eu quero começar abordando as modalidades de compensação. Tá? Por quê? Eu vou falar com vocês o que a gente também vê de problemas na rua. Tá? Não vou falar só sobre coisa boa aqui, a gente vai falar também sobre o que alguns integradores estão fazendo errado. Isso é importante também. É importante que vocês saibam diferenciar o autoconsumo remoto da geração compartilhada. Porque não diferenciar isso no modelo de negócio traz um risco regulatório muito grande, inclusive de, em determinado momento, ser reconhecido como um benefício irregular do sistema de compensação de energia elétrica. E se isso acontecer, a gente pode estar falando de um prejuízo. E aqui eu sempre trago essa questão, porque o prejuízo, o grosso do prejuízo, ele vai para os clientes de vocês. Mas o cliente de vocês vai acionar vocês. Então, a gente criar um modelo de negócio que ele não tem segurança regulatória e jurídica, traz, vira para a gente um canhão que ele, a qualquer momento, ele pode ser lançado. Então, a verdade é que traz uma instabilidade. E eu digo isso por quê? Porque dificilmente o integrador olha para esse detalhe quando as coisas estão indo bem. Ele olha para esse detalhe só quando as coisas já deu tudo errado, quando deu muito ruim. Então, é importante que a gente entenda a diferenciação. Eu trouxe aqui o conceito, mas eu vou resumir na fala aqui, tá? Autoconsumo remoto, ele, na verdade, tem um foco para o mesmo titular, mesmo que não seja uma única unidade consumidora. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que o Gilmar tem uma chácara no interior e ele tem um apartamento no centro da cidade, mas ele é dono das mesmas unidades consumidoras. Neste caso, a gente pode fazer um autoconsumo remoto. Eu gero na minha chácara e mando para o meu apartamento. Isso é possível de ser feito, tá? A geração compartilhada, ela nasceu com o viés de reunir diversos titulares na compra de um equipamento, de uma usina fotovoltaica, ou de mais de uma usina fotovoltaica, e que haveria um compartilhamento da energia gerada entre esses titulares. Então, ou seja, ela tem um viés da mesma titularidade, e aí tem uma exceção para isso, que é matriz e filiais, porque entende-se que é a mesma raiz de CNPJ, e a outra, que é a geração compartilhada, ela já nasceu com múltiplas titularidades. Então, por que eu estou explicando para vocês isso? Porque a gente vê muito acontecer de alguns integradores se posicionando como, na verdade, uma espécie de gestora, onde eles reúnem diversos clientes finais e eles vão mudando a titularidade para a própria empresa e trazendo as usinas para a própria empresa. Então, eu vou dar exemplo aqui da Hermes, só para vocês entenderem. Imagina que o Gustavo é um investidor e o Rafa é um investidor, o Rafael é um investidor, e os dois querem entrar para esse meu modelo de negócio. Eu passo eu passo a titularidade dessas duas unidades geradoras para o nome da Ergo Energia. Aí eu encontro a DAI e o NAF, por exemplo. Eles são clientes finais potenciais para o meu modelo de negócio. Eu vou lá e passo a titularidade das unidades das empresas deles para o nome da minha empresa. Então, aqui, eu passei a ter 4 unidades consumidoras no nome da Ergo, mas nenhuma delas tem efetivamente um vínculo de titularidade comigo. Nenhuma delas poderia ter sido feita nesse formato. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é um autoconsumo remoto simulado. É isso que eu estou fazendo. Então, esse é o ponto que está totalmente errado. Nós não sugerimos que vocês façam isso. Mais uma vez, quando tudo está dando certo, está tudo bem, está tudo bom. Mas na medida em que as distribuidoras comecem a fiscalizar, elas vão perceber que isso está acontecendo, porque fica muito simples. É só ela começar a olhar o endereço da Ergo Energia e começar a perceber que o CNPJ está sendo usado em diversos endereços. E ela vai ir atrás. E ela vai começar a vistoriar isso. E na medida que isso seja descoberto, mais uma vez, isso pode ser autuado como, o cliente pode ser autuado como um recebimento irregular do sistema de compensação. E a gente está falando de ter um refaturamento de 36 ciclos para trás, a gente está falando de cobrança de IPCA sobre o que teve de benefício irregular e por aí vai.
Então, imagina que tudo aquilo que aquele integrador ganhou como gestor é um grão de areia do deserto, perto do prejuízo que ele tem. Essa é a grande questão. Então, tomem cuidado com esses modelos de negócio instáveis que a qualquer momento podem ser fiscalizados. Uma outra questão que é falada sobre isso. Gilmar, mas qual é a chance da distribuidora fiscalizar? Bem sincero, não acho que agora... Eu já vou abrir para ti, Tiago, para terminar. Eu não acho que agora isso vai acontecer. Eu acho que isso é uma coisa imediata. Mas nós estamos vendo uma decrescente de homologação de sistemas. Então, está diminuindo o volume de usinas sendo homologadas. Isso vai trazer, obviamente, mais ociosidade para aqueles analistas que foram contratados. Eu entendo que, em determinado momento, haverá um remanejamento e esses analistas passarão a fazer uma fiscalização interna. Então, não tem hora, não tem data, não tem dia. Mas há uma tendência disso acontecer em algum momento. Gustavo, não sei se normalmente tu abre para a pergunta, não quero atrapalhar. Eu acredito que a gente tem que deslanchar a apresentação mais até umas 9h35, tá? E depois, até às 10, a gente abre a sala para todo mundo poder fazer as perguntas daí. Tá, beleza. Pode tocar a apresentação. Aí o Átila anota ali a perguntinha perguntinha que ele quer fazer, daí depois a gente abre. Tá bom? Falar também sobre a isenção tributária que a gente tem atual, tá? Do convênio 16 de 2015 e a lei 13.169 de 2015, inclusive aqui, não por coincidência, mas ambas são de 2015, tá? Isso é um ponto importante também. Por que eu estou falando isso é um ponto importante? Porque em 2015, na época em que elas foram lançadas, nós não tínhamos ainda geração compartilhada. Nós tínhamos, na verdade, naquele momento, somente realmente o autoconsumo local do consumo remoto. Era a forma como nós tínhamos de criar esse modelo de negócio de locação. Tá? Então, isso também é importante. Aqui nós temos a possibilidade, então, de termos a isenção do ICMS, falando do convênio primeiro, tá? Isenção de ICMS na TE para autoconsumo local e autoconsumo remoto. Eu trouxe aqui só como autoconsumo remoto, porque os modelos normalmente são feitos em remoto, tá? Mas isso aplica-se também para local. E nós temos aqui algumas exceções. Na verdade, Minas Gerais criou uma lei com uma maior amplitude de isenções e acabou gerando a possibilidade dos estados vizinhos colacionarem, para que não tivesse, então, nessa questão, uma briga de fronteiras. Então, os estados vizinhos ali, eles não ficarem prejudicados quanto à atratividade fiscal. Então, por isso que eles puderam colacionar todo o regramento novo que foi criado para Minas Gerais. Isso aqui, inclusive, na época, o que poderia ter sido feito? Na verdade, poderia ter sido feito os demais estados ter dado uma reinada, vamos dizer assim, a gente fala no chuco, e Minas Gerais tem que voltar atrás. Mas não, alguns estados acabaram dizendo, não, entendi, faz sentido a maneira como está abrangendo a mais e vamos colacionar. Porém, os estados que colacionaram, eles não fizeram igual. Então, Minas Gerais, lá a gente passou a ter uma isenção quase que total. Ela era, inclusive, com a maior potência da época, que era 5 megas, era tanto CMS na TUJ quanto na TE, então era uma coisa maravilhosa, realmente. Esse é um dos motivos para aquela região ter prosperado tanto com relação à instalação de usinas fotovoltaicas. Tá? Claro, existem outras. Essa é uma das questões. Os estados que colacionaram, então, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Esses foram os estados que colacionaram, mas, mais uma vez, eles fizeram isso de formas específicas e não exatamente igual. Tá? E aí nós temos a Lei 13.169, que isenta PIS e COFINS para autoconsumo local e remoto. Mais uma vez, escrito só remoto, porque a gente está focando nos dois, mas isso serve também para autoconsumo local. Então, se vocês perceberem aqui, eu acabei de falar para vocês sobre situações onde acontece uma simulação de um autoconsumo remoto, quando, na verdade, é uma geração compartilhada. Aqui tem mais um benefício que acaba sendo atribuído a esse modelo de negócio, que são as isenções. No autoconsumo remoto, como eles se identificam neste formato, eles acabam também trazendo para eles essas isenções. Via de regra, quando a gente está falando de geração compartilhada, puramente falando do modelo de negócio, os tributos que não são compensáveis, via de regra, há exceções,
Como é um modelo de negócio, ele pode ser aplicado de qualquer forma por qualquer empresa. Se o mercado comprar, tá tudo ok. E for legal, obviamente. Via de regra, esses tributos que não são compensáveis, eles são absorvidos pela estrutura que está criando. Então, por exemplo, imagina que a Ergo criou uma associação agora. Eu encontro os clientes, eu estou numa geração compartilhada, e eu sei que alguns tributos não serão mais compensáveis, porque agora eu tenho uma geração compartilhada. Via de regra, eu tomarei isso como despesa do meu modelo de negócio. Eu tenho que criar um modelo de negócio fazendo sobrar no final das contas. Então, quando eu crio essa simulação que eu citei para vocês, eu estou tirando uma despesa minha. Mas quem vai sentir isso efetivamente quando der um BO vai ser o meu cliente final. Então, por isso que ele vai acabar batendo na minha porta e, querendo ou não, eu vou ter ganho ali, mais uma vez, um grão de areia perto do prejuízo que eu posso ser acionado posteriormente. Agora a gente vai começar a falar efetivamente dos estudos, tá? Dos estudos que eu fiz da Coelba e da RGE, tá? Um ponto introdutório ao que eu vou abordar aqui. Não peguem os resultados do estudo financeiro e tomem como regra para qualquer característica de usina. Não façam isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Porque se vocês fizerem isso, vocês estão fadados a um erro absurdo, tá? Tem clientes nossos que já fizeram isso. E não dá para fazer. Vocês precisam fazer um estudo financeiro para cada uma das situações. Tá, Gilmar, mas é exatamente igual ao que tu está falando. Não, daí beleza, tudo certo, é exatamente igual. Mas, gente, a chance disso acontecer é irrisória. Tá? Então, tomem cuidado com isso também. O primeiro cenário aqui, que a gente vai avaliar, ele recebeu os seguintes parâmetros, tá? Na RGE, a usina é de 75, geração anual é de 156 mil kWh, e geração média mensal é de 13 mil kWh. O CAPEX que eu considerei, o valor investido pelo investidor, o dono da usina, quanto ele pagou, tá? Isso significa CAPEX, 303.750. Limpeza e manutenção, seria parte do OPEX, R$300 mensal. Tá? Aqui a gente está considerando um plano anual, onde o cliente investidor está pagando mensalmente um certo valor. A CIP, contribuição de iluminação pública. Lembrando, isso aqui é uma taxa municipal. Então, ela varia de cidade para cidade, nem estado para estado, é cidade para cidade. Algumas cidades, quando tem situação de geração própria de energia, eles isentam. Então, esse é um ponto relevante também. Mas eu considerei aqui como R$20. Seguro, eu considerei 1% do CAPEX. O seguro, ele é variável. Tem alguns que cobram um pouco mais, outros que cobram menos. Inclusive, eles avaliam um cenário, onde vai estar instalada a usina e por aí vai. Então, isso é variável. Considerei que como 1% do CAPEX. Locação da área. Eu não coloquei a locação da área, considerei como se o investidor fosse proprietário do terreno. Então, não há custo de locação da área. Custo de disponibilidade, 104,83. Como eu estou considerando aqui uma instalação de uma microgeração numa baixa tensão, a gente não vai ter consumo, pelo menos espera-se que não vai ter consumo, aqui eu estou considerando custo de disponibilidade como trifásico. Regime tributário de 6%, esse é um ponto também relevante. O regime tributário ele pode ser acima disso, pode ser, por exemplo, presumido ou real, como ele pode ser meio, ou seja, abaixo disso. Então, eu considerei ele como simples nacional, na linha de 6%. Importante ressaltar que essa tarifa da RGE ela já está ajustada ao novo valor que aumentou esse ano, sim, né? Está em R$1,04, certo? Arredondando R$1,05, né? Mas é isso aí, exatamente. É bem alto mesmo. O desconto ofertado, 15% sobre a tarifa com tributos. Aqui vou fazer um parênteses. Por que eu coloquei essa importante informação de tarifa com tributos? Quem é meu cliente sabe que eu tenho esse mesmo discurso há muitos anos, tá? Inclusive antes da Aero Energia. Não adianta eu bater na porta de um cliente final, ofertar 15% de desconto para ele, e quando eu emitir o primeiro relatório, eu explicar para ele que os 15% não é sobre a tarifa que até então ele via. É, na verdade, sobre a tarifa que eu consigo compensar. Gente, o cliente de vocês não sabe o que é tarifa compensada. E se vocês começarem a explicar para um cliente leigo, em regra, ele vai correr de vocês. Porque vocês estão enganando ele na cabeça dele. Então, o que eu sugiro que vocês façam?
que vocês considerem a tarifa que vocês darão tributo, vocês darão desconto como a tarifa com tributos. Por quê? Porque aí fica simples. É ele olhar para a fatura dele antes de se tornar cliente de vocês e sobre aquilo ali que vocês estão ofertando desconto. Ah, Gilmar, mas é que daí eu não consigo dar 20%. Cara, então dá menos. Ah, mas eu não consigo dar 15%. Então dá menos. Mas é muito mais fácil tu explicar que a outra empresa concorrente de vocês está fazendo neste outro formato e que tu não entende que é correto, do que tu fazer o próprio cliente fazer uma continha matemática simples, que é ele pegar a tarifa dele e diminuir 15%, por exemplo. Tá? Então, minha sugestão, sigam se quiserem, mas por experiência minha e dos meus clientes, isso tem mais efeito positivo do que negativo. Então, esse é um ponto, que é uma sugestão e a maneira como eu tomei aqui de premissa para o estudo. ICMS em 17%, PIS e COFINS, lembrem que ele é variável mensalmente, eu considerei ele no patamar de 5,5% quando somados, então aqui eu considerei 5% de COFINS e 0,5% de PIS, e o reajuste de 6,97% ao ano, isso aqui eu não tirei da minha cabeça, são os últimos 5 reajustes que aconteceram na RGE, tá? Então a média dos últimos 5 reajustes, isso é importante, tá? Eu já vi gente na RGE considerar 10% de reajuste anual. Da onde tirou, eu não faço ideia. Eu já vi gente considerando, por exemplo, aqui na RGE, 2%. Da onde tirou, eu não faço ideia. Então, gente, é simples. Se vocês vão apresentar um estudo financeiro para o cliente de vocês, sejam sinceros. Cliente, eu estou avaliando os últimos 5 reajustes que aconteceram aqui na RGE. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. E assim ele consegue, inclusive, ter mais confiança dessa premissa. Até porque, em muitos estudos, está errado, mas em muitos estudos, o que faz ser positivo ou negativo é o reajuste tarifário. E se é só o reajuste tarifário que faz ficar positivo ou negativo, há um risco bem grande, porque existe uma instabilidade muito grande com relação ao reajuste da tarifa. A gente teve, agora, no Rio Grande do Sul, vou falar, uma enchente, que no ano de 2024 ela segurou o reajuste na RGE. Tudo bem que em 2025 a gente teve um reajuste que pareceu ser acumulado, ele não foi exatamente acumulado, mas pareceu ser acumulado. Mas em 2024 traria um erro para a premissa de vocês para os estudos que foram feitos em fevereiro, que aqui a gente tem um reajuste em junho. Então o cliente que estava com esperança que ia reajustar, sei lá, 7%, 8%, esse cliente vai dizer, tá aí. Então é importante que vocês, quando apresentarem os estudos financeiros, deixem muito claro, olha, eu estou avaliando algo que aconteceu, eu estou tirando da minha cabeça. Pode não acontecer daqui para frente, tá? Então, um parênteses importante com relação a isso. No primeiro cenário aqui, então, cenário 1, eu estou considerando alto consumo remoto sem TUJ GBT. Eu vou explicar para vocês o que é TUJ GBT, porque algumas pessoas ainda não conhecem. A TUJ G de baixa tensão, ela surgiu com a regulamentação da Lei 14.300, lá na Rei 1059, em fevereiro de 23, tá? Peguem essa informação, em fevereiro de 2023. Por que é importante essa informação? Porque a TUJ de baixa tensão, ela já passou a ser cobrada em algumas permissionárias. E tem alguns clientes investidores querendo judicializar contra integradores que entregaram estudos financeiros em 2024 e não consideraram a TUJ de baixa tensão. E aí vem o grande risco jurídico. Porque isso deveria ter sido comentado na hora da venda. Imaginando que vocês entregaram o estudo financeiro. Agora, se vocês não entregaram nada disso, disseram, olha, eu vou vender para ti um equipamento, não estou me comprometendo aos ganhos, aí talvez a gente possa discutir uma maneira mais suave de apresentação. Mas se vocês estão entregando o que é regra, a gente sabe, via de regra, investidor quer ver número, vocês apresentam número. Então, você tem que tomar cuidado com isso. A TUJ de baixa tensão, ela pode ser cobrada de quem gera a própria energia na baixa tensão. Para que isso aconteça, existem alguns requisitos. O primeiro deles é que o medidor que esteja instalado lá no padrão de entrada, gente, se eu estou chovendo molhado com alguns, respeitem quem não sabe, porque eu tenho certeza que alguns não sabem disso. Né? A distribuidora precisa ir lá e trocar o medidor da entrada de energia. Esse medidor tem a capacidade de medir de forma bidirecional a potência que está sendo injetada na rede ou que está sendo buscada, né, que está sendo consumida pelo consumidor.
Ficou redundante, mas é isso. Então, primeiro requisito, trocar o medidor. Isso já é um requisito ruim para a distribuidora, porque, via de regra, é um medidor que ele é caro, é mais caro do que o normal, vamos dizer assim, e geraria um custo de equipe indo em campo e fazer a troca do medidor. Também, normalmente, esses medidores dão mais trabalho, eles geram mais manutenção. Tá? Então, esse é um... Ô, Gilmar, ele é um 4 quadrantes usado em subestações, né? É isso aí. Ele é um 4 quadrantes, mas já existe medidor mais simples do que o 4 quadrantes, que são os medidores inteligentes, que inclusive é o que a RGE andou comprando bastante recentemente. Então, e já foi feita pesquisa, inclusive, com a Copel. A Copel tem esses medidores inteligentes há bastante tempo. Inclusive, por isso que alguns clientes receberam autuação recentemente por ampliação irregular, porque o medidor da Copel já tem capacidade. Mas, enfim, esse é um ponto que é negativo para a distribuidora, mas é superável, diria assim. E a outra questão é que este cliente que gera a própria energia, que ele tenha uma injeção maior do que ele tem de consumo, de potência de consumo. Então, vou dar um exemplo, inclusive um exemplo polêmico que a ANEEL usou, mas vou dar um exemplo. Imagine uma residência que tem um inversor de 5 kW e um chuveiro de 7,5. Tá? 7.500 watts, hoje um chuveiro padrão, imaginando um chuveiro elétrico. Nesse caso, o máximo que ela vai injetar é 5 e o máximo que ela vai consumir é 7,5. Então, este cliente, em nenhum momento, em regra, lembre-se, em regra, em nenhum momento ele vai injetar mais potência do que ele vai consumir. Tá? E um ponto também importante sobre isso, não precisa ser ao mesmo tempo. Tá? Isso também é relevante. Então, por exemplo, tu pode injetar o máximo de 5 kW durante meio-dia e tu pode consumir o máximo de 7,5 às 7 da noite, imaginando um banho ali, depois quando o trabalhador chega em casa. Tá? Então, não tem problema que sejam em momentos diferentes. A única coisa é que tem que ser dentro do mesmo ciclo e vai ser integralizado a cada 15 minutos. Então, as leituras são feitas a cada 5 e integralizado a cada 15. Ou seja, numa residência, em regra, está superado. Está tudo bem. Esse cliente não vai pagar a TUG de baixa tensão. Agora vamos trazer para o cenário que é o tema da nossa conversa hoje, que é a geração de energia com o objetivo de eu exportar somente energia e não de consumir naquele local. Então, uma usina de locação, ela não consome energia. Ou se consome, nada. Ou seja, ele vai estar sempre exportando energia na potência máxima ou muito próximo disso. Sabendo dessa informação, é importante que a gente saiba que quando a distribuidora trocar o medidor, ela pode começar, então, a fazer esse tipo de cobrança, que é a TUG de baixa tensão. A grande maioria das distribuidoras não cobra isso. Mesmo nos casos onde o cliente é deorbitante e gera a própria energia. Ela não faz isso porque é uma decisão dela. Mas ela pode fazer. Eu citei como exemplo o deorbitante, porque o deorbitante, lembrem, ele tem toda a estrutura de grupo A. Então, o medidor dele já tem capacidade para isso. É só ir lá e programar. Tá? Então, por isso que eu citei isso como exemplo. Então, tomem cuidado com essa questão. Imaginando um cenário que é hoje, que a gente consegue alcançar na RGE com aquelas premissas que eu trouxe para vocês, considerando que não há cobrança ainda de TUG de baixa tensão, a gente consegue uma TIR de 29,82, uma VPL, que é o valor presente líquido, de 569 com 122, e um payback simples de 3,72. TIR, pessoal, só para fazer um parênteses também, tá? Ninguém é obrigado a saber todas as siglas que a gente está falando. TIR, taxa interna de retorno. É aqui que, normalmente, a gente avalia a viabilidade de um investimento. Por quê? Porque a gente vai fazer, normalmente, a cabeça de um investidor, que ele não é um investidor realmente ativo, que é, vou ser bem sério, é normalmente o cliente do integrador, é aquele cara que não é investidor, mas ele vê um potencial aqui de investir em algo, que seria uma usina. Esse cara normalmente vai avaliar o quê? Se eu pegar o meu dinheiro e guardar lá no banco, quanto eu ganho? De 12 a 13, depende do banco, tá? Tem que cuidar, porque se for 15 a 16 quebra, igual o Banco Master, né? Então tem que cuidar disso aí. Então, de 12 a 13. Ele vai avaliar, beleza, entendi. Nesse aqui eu ganho 29, a TIR é 29, entendi. Então eu tenho aqui mais ganho, mais potencial de ganho do que eu tenho guardando meu dinheiro do banco. Encontrei certa viabilidade. A avaliação bem simples, que normalmente é feita isso. E o valor presente líquido é avaliado a uma taxa de desconto, o valor que tu vai ganhar futuramente ao longo dos 25 anos, agora.
Então, aqui a gente está avaliando, por exemplo, como taxa de desconto, eu coloquei 12%, que é, inclusive, a taxa mínima de atratividade. Então, esse é o ponto aqui para a gente avaliar dessas duas siglas. Tá? E o payback, simples, todo mundo sabe o que é, 3,72. Então, aqui a gente encontra uma viabilidade muito atrativa, realmente muito bom nesse cenário, ficando assim, realmente muito bom. Outro ponto também aqui que considerei como premissa. Nós ainda não tivemos o momento do encontro de contas. Então, a gente não sabe ainda, isso é uma verdade, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de 2029 com relação à compensação de energia. A gente não sabe se vai ser igual, se vai ser melhor, se vai ser menor. A gente tem indícios, essa é a verdade, mas a gente não tem uma tecla definida com relação a isso. Eu considerei que a partir de 2029, a gente vai ter, então, aqui 100% de não compensação do FIUB. Hoje, não compensa 45%. Ano que vem, não compensará 60%. Eu considerei que em 2029 não compensará 100%. Tá? Então, só para vocês entenderem também outra premissa que eu preciso adotar aqui, que eu não tenho essa definição. Quando você apresentar... Pode falar. Gilmar, eu vi que teus números eles são bem conservadores e mesmo assim deu uma viabilidade muito boa. Então, visto que o Rio Grande do Sul ele não tem as melhores, o melhor índice de radiação do Brasil, nós estamos numa região onde nós temos um outono e inverno bem importante, né? Baixa muito a curva de... E mesmo assim a gente tem um retorno muito interessante. Então, imagine, então, o que nós teríamos no centro-oeste, no norte e nordeste. Então, eu acho que o maior desafio ainda hoje é tentar aprovar a entrada de energia, aprovar o projeto. Nós temos aqui o Rafa, que pode contribuir também. A gente, depois ele comenta, deixa eu terminar a apresentação, mas a viabilidade financeira eu vejo que ainda está ganhando em muitas regiões do país da renda fixa ou de outros investimentos imobiliários. Enfim, ele está bem viável ainda. Depois o Rafa também comenta de como é que mais ou menos está acontecendo os nossos pedidos de conexão na área técnica daí. Perfeito. Quando eu trago esse cliente para a cobrança de TUG de baixa tensão, eu tenho uma diminuição de TIR, a gente vai para 21,52, eu tenho um aumento de payback para 5,31, mas eu ainda tenho viabilidade. Aqui, se a gente for considerar, lembrando, comparar renda fixa, que não é um bom investimento, mas é uma premissa de análise, para o outro lado, tira 21,52 em investimento de solar, ainda faz sentido realmente mesmo com a TUG de baixa tensão no modelo de alto consumo remoto. Tá? Depois disso, aqui eu considerei, só para trazer para vocês, a TUG de baixa tensão, o valor dela com tributos a 22,62 por cada quilowatt. Então, é um precinho salgado. Depois disso, a gente tem a geração compartilhada, tá? Que é um cenário que eu também avaliei. Aqui a gente passa a ter uma TIR de 16,01, uma VPL de 112,845 e um payback de 7,33 anos. Tá? Então, aqui a gente amplia um pouco mais. Um ponto aqui, eu considerei, mesma coisa a questão do FIUB, 100%, não compensava a partir de 29, isso continua igual, mas eu considerei uma oferta de preço de energia a 55 centavos. Tá? Agora, deixa eu explicar essa oferta. O 55 não é que o investidor vai receber 55 por cada quilowatt-hora, não é isso. Eu considero que a oferta feita, por exemplo, vou trazer esse exemplo sempre para a Ergo, tá? Imaginando que o Gustavo vai ser um investidor cliente da Ergo Associação. Eu estou ofertando para ele 55 centavos. Mas como eu estou considerando que a usina dele é uma GD2, eu sei que terá a cobrança do FIUB. Então, o FIUB eu vou descontar do Gustavo. No primeiro ano, se eu não me engano, chegará para o Gustavo, considerando o reajuste, em torno de 39 centavos. Então, eu ofertei 55, mas chega efetivamente para ele 39 centavos, tá? É por isso que a gente tem uma forte diminuição aqui da TIR, porque aí a gente está falando de uma tarifa que chega efetivamente para o investidor muito menor. Aí esse é um ponto também relevante. Só para não ficar preço de loucura, né? 55 chega a 55, não, a RGE não consegue pagar isso. Na RGE, a gente não consegue pagar isso, tá?
Eu também avaliei a Coelba, tá? A Coelba, a gente tem um detalhe bem importante sobre ela. Vou voltar aqui na RGE só para trazer esse detalhe. Aí, como é que o faturamento, né, como é que ele acontece hoje nas diferentes distribuidoras? Literalmente, hoje, do jeito um pouco bagunçado, para ser gentil, acontece quase como qualquer uma quer. Essa é a verdade. Nós não temos uma padronização de faturamento. Isso dificulta muito a interpretação de fatura, a maneira como vai ser aplicado as isenções tributárias, ou a maneira como não vai ser aplicado as isenções tributárias, e por aí vai. Isso prejudica muito. Inclusive, fazendo um parênteses, tem distribuidora, ainda hoje, que elas estão dando isenção de 100% de ICMS na TUJ e na TE. Mas se tu vai avaliar as leis tributárias que deveriam incidir sobre aquele estado, nada fala sobre isso. Então, significa que a distribuidora está errando quanto fatura. E aí vem o alerta, tá? Que eu falo para os meus clientes. Vocês querem basear o modelo de negócio de vocês em um erro da distribuidora? Ou vocês já querem considerar o cenário que vai acontecer daqui a pouco? Porque em algum momento ela vai ser autuada. Seja pelo Cefaz ou seja por alguém. Ela vai ser autuada. Então esse é um ponto relevante, tá? Eu sempre tomo cuidado com isso para que vocês modelem o negócio de vocês com base nas premissas que deveriam ser adotadas pela distribuidora. Por quê? Porque se ela errar e vocês forem beneficiados, é bônus. Agora, se ela voltar atrás e fazer corretamente, e vocês tomaram como base a premissa que era muito positiva com o erro dela, é prejuízo e pode quebrar o modelo de negócio de vocês. Pode ser que vocês sejam obrigados a fazer, nesse caso, uma renegociação contratual. E dependendo das cláusulas, pode não ser possível. Então, para esse cuidado aí, eu diria para vocês, tá? 2 alertas. Tomem cuidado com isso. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a RGE, quando ela vai faturar, imaginando o GD2, tá? Que é os cenários que eu estou avaliando aqui. Ela tira o FIU B direto da tarifa sem tributos. Ela não destaca o FIU B. Isso é importante, tá? Por quê? Porque quando ela tira direto da tarifa sem tributos, ela pega a tarifa residual, que é a tarifa sem tributos do FIU B que compensa, e ela traz ele para a base a serem incididos os tributos. A Coelba não. A Coelba, ela destaca o FIU B. E quando ela destaca o FIU B, ela coloca os tributos sobre o FIU B. Isso traz uma diferença para o retorno financeiro. Porque lembrem-se, eu estou descontando o FIU B do valor a ser recebido pelo investidor. Ou imaginando que é um alto consumo remoto, eu estou tirando de mim esse FIU B. O cliente de vocês não pode ser prejudicado pelo FIU B. FIU B é despesa de investidor. Tá? Então, esse é um ponto relevante. Sabendo disso, a gente já começa a analisar então a Coelba. Fiz essa introdução para vocês entenderem a Coelba também. Aqui na Coelba, então, tá? Concessionária, como eu falei já, Coelba, potência do sistema 7,5, microgeração, geração anual 180 mil kWh, geração média mensal 15 mil kWh. Aqui, dependendo se consegue mais geração, tá? Eu vou considerar como 15 mil. CAPEX eu considerei o mesmo, 750 mil. Limpeza e manutenção, 300 mensal. CIP, R$20, se por 1% do CAPEX. Locação da área não tem, considerei como compra próprio. Custo de disponibilidade, 111,51, considerando a tarifa atual da Coelba. Regime tributário, da mesma forma, 6%. Desconto ofertado ainda 15% sobre a tarifa com tributos. ICMS, aqui eu vou botar 17, está errado, aqui eu tenho que retificar depois, tá? Porque na Coelba não é 17, é 20,5. Mas no estudo eu considerei 20,5. E o reajuste aqui 7,32%. Tá? Então, aqui, vocês já estão percebendo que a Coelba, nos últimos 5 anos, teve um reajuste maior do que a RGE. Isso é positivo, se a gente colocar isso como uma premissa do estudo. E ela tem uma tarifa um pouco mais elevada, mas o FIU B dela também é mais caro. Da RGE, 30 centavos sem tributos, e da Coelba é 34 ou 35, alguma coisa assim, tá? Também sem tributos. Então, vamos lá. Cenário 1, alto consumo remoto, tá? Sem UGG de baixa tensão. A gente tem uma TIR um pouco menor, 26,48%, uma VPL de 443,235 mil e um payback simples de 4,15. Ainda é muito fiável, muito bom, um retorno realmente muito atrativo. Depois disso, a gente traz a TUGG baixa tensão. Aqui a gente já começa a ficar quase no limite
porque aqui a gente está falando de 15,56%, tá? Lembrando, a premissa que eu usei seria 12%, imaginando um investimento de renda fixa, tá? Aqui uma VPL de 91.746 e um payback simples de 7,34 anos, tá? TUSG de baixa tensão está no patamar de 25,97, dá aproximadamente R$3 mais caro do que é na RGE, tá? Aqui, como geração compartilhada, a TIR já ficou abaixo de 12%. A gente tem uma VPL negativa, tá? Obviamente, quando a TIR, uma TIR abaixo da TNA, a gente vai ter uma VPL negativa. E aqui a gente já tem um payback de 10,85 anos. Então, eu acenderia um alerta bem grande para quem atua na área da Coelba com relação ao modelo de negócio de geração compartilhada, imaginando as premissas que eu adotei. Se mudar a premissa, pode ficar mais positivo ou mais negativo, tá? E a oferta de preço de energia é de 60 centavos. Então, ela está 5 centavos mais cara do que a RGE, ou mais alta do que a RGE. Mas aí, lembrando que aqui também o impacto do FUB é um pouco maior, porque o FUB é mais caro, tá? Gilmar, Então, importante também ressaltar que nós temos uma condição de conexão em baixa tensão, onde todos os cenários RGE e Coelba, naquele primeiro caso, por exemplo, da RGE, onde foi o melhor, 29% de TIR, se nós tivéssemos uma mini geração, nós teríamos um CAPEX maior, né, em conta de uma subestação com medição em média tensão, com cabine primária, que já bate ali nos R$280 mil de investimento. Nós temos uma demanda contratada também em cima da potência da usina, pelo menos, né? Então, isso tende a reduzir a TIR. Tem que se ensaiar, simular a viabilidade. Não dá para chutar TIR aqui, né? Não vou nem ousar em falar sobre TIR. De repente, é interessante para o investidor diversificar o seu portfólio de investimentos. Daqui a pouco fica lá em torno de 15%, 16%, 17%, enfim, ele resolve fazer igual para diversificar. E tudo certo. É isso, né? Mas tem que simular. Tem alguns casos que a gente tem que ter cuidado também, tá? Eu recebi alguns casos de indicação do integrador para o investidor comprar o terreno, tá? Em regra, não é bom comprar o terreno. Tá? Em regra, não é bom. Então, esse é um ponto. Por exemplo, tem um cliente que a gente está atendendo agora, que o investidor, que é o investidor, no caso, nesse caso, o investidor é nosso cliente, ele investiu mais de 1 milhão no usina 75, tá? Então, assim, não faz sentido. Comprando o terreno e usina, tá? Não faz sentido. Payback desse cara acima de 10 anos, mas não foi calculado. Então, quando para avaliar cenários, e ele não é o único, tá? Tem muitos assim. Quando a gente para olhar isso, a gente percebe uma irresponsabilidade do integrador que direcionou esse modelo de negócio. Então, tomem cuidado, vocês, mais uma vez, se vocês não se prepararem para uma venda como essa, não tomarem cuidado, toda a jornada de aquisição do cliente de vocês, toda a jornada de aquisição, nas responsabilidades jurídicas que vocês estão tomando, talvez o lucro de vocês não vai pagar nem o honorário de advogado. Essa é a verdade. Então, estou sendo bem sincero com vocês, tá? Tomem cuidado com isso. Bom é que aqui ninguém vende rosas, né? A gente dá real, mas tem que tomar cuidado, tem que ser transparente, né? Que nem muitos casos chega aqui para engenharia, já colocado entrada de energia, não foi nem pedido a ligação, a liberação na concessionária, foi simplesmente colocado um poste lá, ó, entra com o projeto agora da usina, tá onde? Módulos na obra, às vezes, instalados. Módulos na obra, no chão, cara. Então, assim, vamos abrir aqui para o bate-papo, que esse assunto vai vir. Átila, por favor, fique à vontade de fazer a primeira pergunta. Bom dia. Na verdade, eu cheguei um pouquinho atrasado, era 9h15, mais ou menos, a hora que eu entrei, não sei se... mas o que eu peguei era a questão de vários, ou CNPJ, ou CPFs, na empresa lá, que é uma coisa desaconselhável. E chegou a se falar alguma coisa sobre a associação, no caso, em montando uma associação, a gente foge desse problema de centralizar num único CPF ou num único CNPJ. É isso, Átila, exatamente. Na verdade, a forma correta, quando a gente tem diversas titularidades,
é se constituir uma associação, um consórcio ou cooperativa, tá? Normalmente, a mais fácil, operacionalmente falando, é a associação, mas é possível criar as outras duas possibilidades que eu falei, que é consórcio e cooperativa. Então, o aconselhável é que se constitua assim. Tá, agora só mais uma pergunta no assunto à frente, porque na verdade, eu estou iniciando, estou ainda me preparando, mas estou prospectando. E visitei um cliente ontem de várias unidades consumidoras espalhadas pelo município do Rio de Janeiro, tá? E são, pelo que me parece, CNPJs diferentes. Então, não teria problema fazer uma associação com eles, tá? Porque é um grupo, tá? Porém, a ideia não seria uma usina de investimento. Na verdade, seria vender uma usina para eles. Então, parte desse, digamos assim, desse VLP e dessa TIR mudariam, correto? Mas aí o que teria que entender, na verdade, vamos lá, você falou que são vários CNPJs. Não é matriz de filiais. São vários CNPJs mesmo. Eu ainda não tenho essa informação concreta, porque foi o primeiro contato. Sei que são 9 lojas, tá? Átila, Foca no telhado de cada local. Não, porque pensei hoje, nisso. como nós temos a incidência do fio B e ICMS na TUSD, a gente precisa focar na simultaneidade. E como é um negócio, certamente o consumo dele é maior durante o dia. Então, se tiver espaço em telhado, mesmo que for locado, mas se tiver autorização do proprietário, se tiver uma ideia de ficar alguns anos naquele local, vale a pena. Colocar no telhado, então você vende 9 usinas, né? Ao invés de fazer autoconsumo remoto. Não, a minha preocupação era porque, por exemplo, quando a gente analisa a TIR e a VLP, quando é uma usina de investimento, ela está buscando lucro de terceiros, digamos assim. Tá? Não necessariamente. Na verdade, sim. É que são modelos diferentes, porque se você quer vender uma usina para uso próprio desta empresa, não é uma usina de investimento. Exatamente. Inclusive, os ganhos são maiores, tá? Nesse caso, eles podem ser maiores. Imaginando o cenário que o Gustavo trouxe, que é autoconsumo local, que eu também sugiro que tu analise essa possibilidade. Não, a ideia a tira é maior. É porque eu não sei aonde é que são as outras lojas, e tem lojas que você não tem realmente condição, porque às vezes é dentro de um shopping, às vezes é dentro de um prédio comercial. Então, por exemplo, a loja que eu visitei, ela tem espaço para tipo assim, para cobrir, ela tem mais de 3.000 metros quadrados de telhado. Entendeu? É um mega mercado, entendeu? Então, acredito que daria até para ali fazer uma usina e dividir para vários. Mas eu não tenho certeza da realidade ainda. Sim. Teria que mapear, mas tem diversas possibilidades, imaginando os premissas que tu botou agora. Aí vai ter que mapear melhor os telhados possíveis, né? Se é uma CNPJ, ou raiz de CNPJ, enfim. Mas tem diversas possibilidades. E a TIR pode ser bem maior. Era só isso mesmo. E não esquece de colocar à frente do cliente um engenheiro estrutural para fazer laudo desse telhado, se for colocar a usina ali. Não, com certeza. Porque às vezes ele não foi construído para a carga, né, ao longo dos anos. Tá. A gente tem visto aí nos jornais e na internet vários casos de pessoas que não se preocuparam com isso e a gente está atento a isso. Depois valeu, Átila. E a Dayana? Infelizmente eu tenho que sair, que eu abro a loja às 10 horas. Vai lá, então, querido, vai lá. Mas estamos juntos. Deus, tudo de bom. Valeu. Um abraço, querido. Tchau, Fala, Dayana. Então eu trouxe uma pergunta polêmica, claro, né? A preocupação com a segurança jurídica, né? Até levando em consideração a resolução 1098, levando em consideração essa questão das inversões de fluxo na CPFL, no geral, né? Não só a RGE, como a gente atende muito em São Paulo, a CPFL, né?
Também outra pergunta para vocês que são mais da área jurídica, né? Que é o mercado está caminhando para uma limitação de injeção. Se a gente tem um payback de 7 anos, qual é a segurança jurídica de uma usina de investimento que a gente vai precisar de 7 anos de payback dela, e qual é essa segurança que a gente vai ter, né? Levando em consideração a resolução 1098, o que aconteceu agora também, né? As limitações que quiseram impor agora há pouco tempo, enfim, eu me preocupo muito com isso para ver se realmente as usinas de investimento elas têm uma viabilidade a longo prazo, ou se ela vai ser uma caixinha de surpresa daqui a 3 anos, 4 anos, sabe? Nas usinas de 75 kW, eu colocaria 5 inversores de 15. Se der tudo errado, divide tudo e bota em telhadinho de cliente. Vou deixar o Gilmar aí dar esse parecer aí. Fisicamente falando e tecnicamente é possível. Não, mas vamos lá. A 1098, na verdade, em geral, ela fala sobre conexão de usinas e não sobre posteriormente a conexão da usina. Então, seria mais para regulamentar a questão da inversão de fluxo. Ou seja, se tu conectou a usina e ela está operando, tá tudo certo. Não há insegurança jurídica com relação a isso, falando da 1098. Agora vamos para as outras etapas. Quando a gente está falando, por exemplo, das possibilidades de inclusão da MMGD nos cortes, que é uma das instabilidades que foi trazida para o setor, primeiro, eu entendo que é muito difícil, tá? Que a microgeração seja envolvida. Agora, a mini geração de grande escala, de maior potência, talvez a médio prazo ou longo prazo sejam avaliadas. Talvez. Tá? Então, não, eu diria para ti que não tem como vocês garantirem para o cliente de vocês 100% de certeza essa questão. Tá? E esse é um ponto polêmico, certamente. Agora, por outro lado, o que a gente não pode, tá? E eu sei que é difícil, porque eu também lido com investidores, mas a gente não pode pular algumas etapas. Vocês não podem, em hipótese alguma, ocultar informação de cliente que seja questionado. Vocês podem, obviamente, suavizar discursos, e eu entendo. Está no game do comercial. Mas algumas questões não podem ser ocultadas. Porque, quando acontecer, a depender do contrato que vocês tenham, vocês estarão expostos a um investimento a longo prazo. E eu vou dizer, a gente está falando de investimento sem pensar nem no sentimental da pessoa, quando a pessoa quebrou porque investiu no sonho que vocês venderam. O problema é que tem que cuidar. Estou falando vocês porque eu não vendo usina. Estou falando vocês como geral, assim, integrador. Outro ponto, tá? Questão financeira. Os resultados que eu trouxe financeiro foi adotando uma premissa de 100% de não compensação em 2029 do FIUD. Mas ele pode ser pior do que isso. A gente não pode deixar de falar sobre esse ponto. Se ele for pior do que isso, os indicadores financeiros vão ser reduzidos. Ou vão ser elevados, imaginando que seja melhor. Tá? Então, também esse é um ponto a ser colocado em contrato, que não há essa informação no momento. Então, eu diria que, com relação à insegurança, qualquer investimento no Brasil, tu vai ter, não tem como não ter, inclusive mesmo em renda fixa. A gente viu agora, eu cito de exemplo o Banco Master. A gente vê fundos do Rio de Janeiro investindo no banco. Eu não estou falando de se tem corrupção ou não estou falando sobre isso. Mas vimos fundo de aposentadoria sendo investido lá no Rio de Janeiro, no Banco Master, que agora não se sabe como é que vai ser, se acontecer a cobertura, porque é só sobre um patamar mínimo. Então, insegurança, de certa forma, a gente tem investimentos. Tá? Eu acho que, nesse ponto, bem importante colocar. O integrador, ele tem que pensar no bem para o cliente, sim, mas ele também tem que se proteger, porque tem gente boa no mercado, mas tem gente maldosa e com más intenções. Qualquer BO que aconteça, ela vai direcionar para alguém, e normalmente estoura no integrador. Então, a gente não pode ser infantil de achar que nada vai acontecer, que é simplesmente vender, instalar, monitorar, dar risada, ganhar o dinheiro da OIM depois. Não, vai dar problema. Em tudo dá problema. Só que nós temos que ser bons resolvedores de problema e tem que saber nos protegermos. Então, muitos casos que a gente vê não tem um contrato por trás. Se não tem um contrato, vale o que foi falado, daí é a guerra. Agora, muitas vezes também tem um contrato que não está protegendo o integrador. Poxa, é de responsabilidade do integrador assumir
questões regulatórias que a ANEEL e concessionárias modificam? Que poder que o integrador, a pessoa física, jurídica tem em cima disso? Nenhum. Você não é dona da rede, você não é dono da rede, você não é dono do órgão regulador. Quem dita regras são eles. Para nada nós temos segurança jurídica no país. Então, todo investidor, no mínimo, ele tem que ter, e ele normalmente tem, esse pensamento. Ele está colocando o dinheiro dele na Bolsa de Valores, ele sabe que tem a variável, ele sabe que tem os riscos. Se ele colocar num Tesouro Selic, ele sabe que diminui muito o risco. Está emprestando para o governo. Tá? Se ele colocar numa poupança, pode ser que dê BO, pode ser que quebre o banco. Se ele coloca no imóvel, pode ser que o inquilino tire as costas, vá embora e deixa tudo quebrado. Pode ser que a imobiliária não vá remunerar. Então, em tudo tem risco. No solar, a mesma coisa. Então, a gente não pode ser amador. Tem que ter um contrato bem feito. Isso foi um baita ponto que você colocou, porque a gente já viu diversos integradores tomando um revés do investidor contra ele, como se a regra do jogo mudou, a culpa é dele. Não pode. Que nem colocou aqui, o Gilmar colocou aqui, perfeito, a questão de 2029. Não sabe o que vai acontecer. Não é por isso que o Gustavo aqui deixou de investir numa usina 2 anos atrás. Vamos lá, segue o jogo. Qualquer coisa, divido aquilo ali, vou vender seminovo para alguém. Alguém está precisando gerar energia, pô. Entendeu? Então, a gente tem que ter os planos B, C, tem que ter esse diálogo com o cliente. O cliente, ele quer saber verdade, ele não quer saber de passar pano por cima. Se você largar a verdade, o pior cenário, e esse pior cenário para ele é bom, ele fechou contigo, porque ele pegou credibilidade. Minha opinião, Gustavo. Acho que todo integrador tem que ter um bom contrato, parte por aí. E aqui eu posso indicar a Ergo, porque eles fazem esse belo trabalho. Agora, não faça descoberto, porque vai dar um revés mais cedo ou mais tarde. Vou deixar o Guilherme aí com a palavra, depois o Marcos. Tudo bom, gente? Eu também cheguei um pouquinho atrasado aqui. Eu queria entender um pouquinho sobre a diferença aí de a gente fazer o autoconsumo remoto e a geração distribuída através de uma cooperativa. Tem alguma vantagem botar todo mundo no mesmo nome ou usar a cooperativa para não precisar trocar essa titularidade? Perfeito. Na verdade, Guilherme, até quando eu fui explicar essa parte lá no começo, eu acho que essa parte não pegou lá no começo quando eu peguei, né? Quando eu falei. Cheguei um pouquinho atrasado. Tranquilo. Porque o que acontece? Eu estava ali, eu até trouxe esse tema bem no começo para a gente reforçar um conceito que é aplicado de forma errada no mercado. Quando a gente tem situações onde empresas que atuam, vou dizer assim, elas se posicionam como uma espécie de gestora de investimentos e fazem captação de investidores de um lado e captação de clientes do outro lado, para que não se tenha o investimento de constituir uma associação e para ganhar mais dinheiro, obviamente, que a gente está falando também de isenções tributárias, elas, na verdade, fazem o quê? Elas trocam tudo para o mesmo nome. Seja o nome da tua empresa, ou seja o nome de um dos investidores, enfim, tá? Isso não é possível ser feito. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque aí a gente está tendo uma simulação de geração compartilhada. Agora, imaginando que tu tenha um único cliente para a usina do Gustavo, não tem problema nenhum. É um autoconsumo remoto puramente falando. Agora, se tu tem o Gustavo, o Rafael, o Marcos, o Gilmar, a Paula, o Everton, como clientes da usina do Gustavo, não faz sentido. Aí tu tem uma geração compartilhada, porque são múltiplos titulares que serão beneficiados por uma única usina. Então, não tomar cuidado nessa diferenciação entre autoconsumo remoto e geração compartilhada pode, em determinado momento, gerar uma autuação da distribuidora, onde ela entenda que há um benefício irregular do sistema de compensação, porque teve uma simulação de modalidade, e, neste caso, ela pode refaturar os últimos ciclos, os últimos 36 ciclos. Eu entendi essa parte, mas assim, tributalmente falando, o autoconsumo, ou eu usar uma cooperativa para fazer, muda alguma coisa nos tributos, ou eu vou pagar a mesma coisa? Não muda. O convênio 16 de 2015 e a lei de isenção do PIS e COFINS, eles estão abarcando aqui mesma titularidade ou matriz e filial.
ou seja, isso são características de alto consumo local e remoto. Então, não se aplica as isenções tributárias para geração compartilhada, com ressalva dos estados que eu falei, que é Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com ressalva desses 4 estados. Fora desses 4 estados, todos os demais não deveriam, estou falando que não aplicam, não deveriam aplicar a isenção tributária para geração compartilhada. Eu fiz essa ressalva porque, como eu falei também aqui durante a minha fala, tem alguns estados que estão aplicando de forma errada isso. E aí é um problema também, porque daí o gestor está lá ganhando dinheiro, está certo, mas em algum momento a concessionária pode voltar atrás. E pegar retroativo. Entendi, tá certo. Sim. Eu tô aqui no Maranhão, então dela, já é cobrado, né? O Maranhão já é cobrado, sim. Mas tem estados vizinhos teus que não, tá? Eu só teria que pegar melhor assim, as faturas, mas tem alguns estados aí da região que não. E aí é um BOzinho grande, tá? Porque eu estou vendo muita associação dando um desconto muito grande, considerando que não tem esse desconto aí, ou melhor, que tem a compensação tributária. Então, é um BOzinho que em algum momento vai estourar. E entre associação e cooperativa não faz nenhuma diferença tributalmente falando também não, né? Tributalmente não, na verdade faz questão, vamos lá, tributar, a gente está falando de tributário de compensação, não, tudo é geração compartilhada. Agora, se a gente for avaliar as questões internas e operacionais, a associação é muito mais benéfica, tá? É muito mais fácil de operar e por aí vai, do que cooperativa. A cooperativa é mais engessada, então é mais complexo. Mas, assim, parte de compensação não dá nada. Tá, beleza, obrigado. Nada mais. Vai lá, Marcos. Bom dia a todos, bom dia, Gustavo. Vamos lá. Com relação aí ao que foi exposto sobre a questão do risco, né? Realmente, qualquer investidor que seja investidor, ele sabe que tem risco. Que nem você disse, ou seja numa bolsa, ou seja numa poupança, ou qualquer lugar, ele vai saber que ele tem risco, né? Mas eu acho que realmente vocês têm razão, é bom deixar bem claro isso, né, sobre os riscos, tá? Eu vejo o seguinte, uma opinião aí, que, por exemplo, eu estou no estado de São Paulo, CPFL Paulista. CPFL Paulista hoje está um caos a gente fazer uma usina de investimento. Usina de 75, acima disso, então, nem se fale, né? Então, eu acho que isso aí vai diminuir. Há uma outra questão também a respeito do desligamento ou não de uma usina dessa. Eu vejo que São Paulo é um grande centro consumidor. Então, esse risco vai ser bem menor do que qualquer outro local, né? Principalmente, eu acho que eu vejo estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, até mesmo Rio Grande do Sul, os riscos menores. Você já pega Minas Gerais, Bahia, Nordeste, os riscos são maiores porque tem grandes investidores, grandes usinas, uma geração muito grande, acima praticamente do que é necessário durante o período aí justamente do pico de produção, né? E é mais uma exposição só do pensamento, talvez para auxiliar um pouquinho mais aí no pensamento. Um bom dia. Sim, Marcos. Na CPFL, que a RGE aqui no Sul, ela é do mesmo grupo, não está passando nada. Nada de usinas de 75. Algumas usinas, por exemplo, de 500 kVA, que nós ingressamos com o projeto, teve reprova e um custo de 42 milhões para fazer rede de alta tensão até o ponto do cliente, sendo que o cliente já é uma cabine primária, já tem a medição em média tensão, toda estruturada. Mas a inversão de fluxo no alimentador, ela está presente há muito tempo já. Então, são regiões. Pode ser que ainda tenha regiões que passaria. Às vezes não passa um projeto de 75, mas libera 50, libera 60, mas tem que tentar. Não sabemos aonde é. Não, então, exatamente. O que normalmente a gente faz, né? A gente está na pauta agora, eu acho que com uns 2 orçamentos estimados de usinas de 1 mega. O que a gente orienta é fazer um orçamento estimado, tentar buscar uma fotografia do momento, né? Vai levar aí até uns 60 dias para ter um retorno, mas não se move nada
antes de ter essa resposta. Pode ser que ela venha positiva, pode ser que venha com um investimento menor do que se imaginava, pode ser que eu entre com um orçamento estimado de 75 kW e ela libere, porém, ela peça um atendimento em média tensão. Dependendo da região, por exemplo, a CE Equatorial em Porto Alegre, Litoral, região sul, ela tem liberado, às vezes com limitação, ou às vezes ela pede para conectar em média tensão. Mas como ela não exige cabine primária, que é uma subestação mais porrada e com custo mais elevado, muitas vezes o investidor até quer fazer uma potência até o limite da subestação simplificada, 300 kW. Então, já melhora a situação. Então, tudo é questão de estudo comum. Mas você está certo, cada vez mais a água está chegando no topo do copo e vai transbordar, em várias regiões já está transbordando. Não cabe mais água nesse copo aí. Tá? No mercado de usinas de investimento não terminou, tem regiões que está bombando, tá? A gente aqui faz bastante projetos e orçamentos de conexão em cima disso, mas é pontual. Tem que tratar pontualmente. Tá? A inversão de fluxo, cada vez mais o cliente quer deixar para frente, a tendência piora. E mais consumidores estão entrando na rede. Sim. Né? E, voltando aqui qual é o episódio que nós falamos? Foi no 12, né? Sobre os sistemas híbridos, armazenamento, sistemas, né, BESS. Isso daí é um mercado do futuro, que já é presente, tá? Em tudo quanto é região do país já está se colocando sistema de armazenamento, fazendo despacho dessa energia no horário de ponta, altas potências na ponta, trabalhando na indústria. Esse é o negócio. As usinas de investimento não morreu, tem viabilidade ainda, com as suas importâncias ali jurídicas, de questões técnicas de inversão de fluxo, liberação de padrão, sim, mas ainda é viável. Tá? Sim. Nós temos, só finalizando, nós temos aqui quase 40 usinas hoje e pesquisadas nos últimos 90 dias. Apenas uma de 75 foi aprovada. O restante, que nem você disse, orçamentos aí que variam para ser aprovada uma usina de 300, de 40 a 70 milhões, para você fazer a conexão, quando aprovada, e o restante totalmente reprovada. Mas muito obrigado. Um bom dia a todos. Valeu, querido, valeu. Pessoal, vamos encerrando aqui. Quero deixar a Ergo dar a palavra final aí, fazer um agradecimento a vocês, tá? E vamos nessa, reta final do ano. Eu acho que todo mundo agora tem que buscar os números que ainda não conseguiu. Ainda dá tempo, até lá pelo dia 20. Depois esquece, o cliente tu não acha mais. Tá certo? Ergo, pessoal aí, Gilmar, Everton, Paula, muito obrigado pela participação, tá? E sejam sempre muito bem-vindos aí nos conteúdos da GESIX, tá certo? Perfeito. Pessoal, a gente sempre traz uma mensagenzinha também aqui no final das nossas apresentações, tá? Então, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tá? Então, deixo essa mensagem para vocês, tá? Quero dizer, tudo que eu falei aqui, tá? É que continuem vendendo, faz muito sentido ainda, realmente, mas tomem cuidados, tá? Esse é o ponto, continuem, mas tomem cuidados. Nos contatem, a gente está à disposição para auxiliá-los, para ajudar vocês a fazer mais dinheiro cada vez mais e, principalmente, ter segurança dos negócios. Tá? Então, a gente está à disposição, deixo aqui também nosso QR Code, meu contato aqui também geral da empresa e, por favor, nos chamem. Gustavo, Rafa, obrigado pela oportunidade, sempre uma honra aí, quando vocês, não é nem convite, vocês nos convocam, né? Tal dia, isso aí vai acontecer e deu. Então, para nós é uma honra ter essa irmandade com vocês aí, tá bom? Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Galera, vamos para cima. Contem com a GESIX, pode chamar nós aí a qualquer momento. Bons negócios, fiquem com Deus. Valeu, até mais.